Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí do Troca de Passe, comentando tudo sobre o Corinthians que empatou aí o jogo contra o América de Cali, né? Por 1-1, né? E tem uns lances polêmicos aí na partida, até o gol aí, que muitos acham que foi impedimento, né? Vou até mostrar para vocês aqui. Esse lance aqui, né? Parece que o jogador do América de Cali tá na frente do Corinthians, né? E era pra ter marcado impedimento. Vamos ver o que a imprensa falou sobre esse vídeo aí. Sem mais enrolações, galera. Fica agora aí com o vídeo. Boa noite, Praça. Todo mundo que assiste o Troca. Se a gente for pensar em termos de criação até de chances claras, de chances de finalizações mais claras, o Corinthians até teve as suas. Talvez até em número maior do que o América. O que o Corinthians não conseguiu foi evitar que o América fizesse o jogo acontecer de uma forma que interessava muito mais ao América do que o Corinthians. O Corinthians nunca conseguiu ler no jogo o movimento do Quinteiro vindo junto aos volantes para receber a bola. O Barrios, o ponta, também se movia da direita para dentro e se formava uma superioridade sobre o meio-campo do Corinthians. O América ficava com a bola, trocava passe, aproximava, triangulava. É muito organizado para isso, talvez nem tanto para ter profundidade, agressividade para transformar essa posse em chances tão claras o tempo todo. Teve chances boas também no jogo, mas o Corinthians não conseguia, especialmente quando precisou do resultado, quando ficou em uma situação de desvantagem no grupo a partir do 1-1, depois que o América empata o jogo. O Corinthians não conseguia sustentar uma pressão de chances seguidas porque não conseguia ficar com a bola. Sempre que a bola caía no pé do América, era um tempo grande que o América tirava o ritmo do jogo, trocava passe, triangulava, conservava a bola e o Corinthians não conseguia ler a movimentação do América e retomar essa bola. Não foi um jogo bom, o Corinthians teve alguns momentos bons no jogo, especialmente quando conseguiu ter um pouco mais da bola e construir, mas agora a situação do Corinthians no grupo se complica muito. É isso, porque o Corinthians, nesse momento, fica com 5 pontos. Isso. Né? O América de Cali tem 6 e o Huracan é o líder do grupo com 7. Detalhe que o Huracan não jogou ainda, vai jogar contra o Racing do Uruguai, que não marcou nenhum ponto ainda, né? O Lanterna com 0. Então, tendo em conta que o Corinthians vai fazer as suas 2 últimas partidas fora de casa, no grupo, a situação se complicou bastante. A classificação direta, né? Se o Huracan vencer o Racing, que é um resultado mais ou menos esperado, vai a 10, o Corinthians no máximo agora vai a 11, vencendo seus 2 jogos, um deles o Huracan na Argentina. A situação para a classificação direta está muito difícil. Em relação ao América, para uma segunda vaga que dá o direito ao playoff, aí já é um pouco mais acessível. É isso. Fernando Praz, o Corinthians fez algumas alterações no time, né? Se tem uma boa notícia, pelo menos para mim, é a atuação do Maicon. Né? Porque o Maicon ficou muito tempo afastado, quase 2 anos sem conseguir jogar praticamente, devido a lesões sérias e seguidas. Hoje achei até que fez um bom jogo, apesar de coletivamente o Corinthians não ter conseguido produzir muito, especialmente no segundo tempo. Mas pelo menos essa é uma boa notícia, não, Praz? Boa noite. Boa noite, Diniz, Mansur, pessoal de casa. O primeiro tempo até que foi ok, né? O Corinthians com menos posse de bola, mas o segundo tempo, a gente comentava até ali no camarim, né? O América, para mim, assim, controlando o jogo totalmente, senhor do jogo. A boa notícia, sem dúvida nenhuma, é o Maicon, né? Muito tempo fora, dificuldades físicas, e é um volante que entrega uma característica diferente para o Corinthians, né? O gol saiu num passe vertical dele, muito bom. É um menino que tem muita qualidade. Na primeira passagem dele no Corinthians foi muito bem, né? Agora na segunda passagem tem dificuldade. A questão física a gente espera que consiga engatar uma sequência de jogos, né? Tem mais alguns jogos até a parada, depois tem essa parada do Mundial que o Corinthians, especialmente com um treinador novo, vai poder ter um tempo para o Dorival trabalhar e para o próprio Maicon também, né? Encaixar de novo a parte física, porque ele vai voltar agora, provavelmente ele vai sentir um pouco determinadas situações e vai ter esse tempo para trabalhar, mas a situação do Corinthians fica muito difícil mesmo, porque ele tem 2 jogos fora, o América, que provavelmente vai disputar a segunda vaga com ele, tem 2 jogos em casa, né? É uma situação bem complicada para o Corinthians nessa chave. Até que ponto vocês acham que essa permissividade que o Corinthians deu ao América de ficar com a bola muito tempo, especialmente na segunda parte do jogo,
se deve ao meio-campo que foi montado hoje, né? A gente está com o campinho aí na tela, porque é inegável que é um meio-campo de muita qualidade técnica, né? Todos os jogadores de bom trato com a bola. Mas não acham que falta um pouco de pegada, jogadores um pouco mais combativos, jogadores que consigam roubar a bola com mais frequência do que esses que estiveram em campo hoje, Mansur? Para mim, teve um pouco também da questão da forma como o América se movimentava. Porque quando o América saía para construir, além do Quinteiro vir junto dos volantes para receber a bola dos zagueiros, os dois laterais passavam. Os dois laterais acabavam fixando muito a marcação do Breno e do Carrillo, que faziam um lado do campo das duas linhas de 4. A gente está vendo, tem até o campinho aqui. O Breno e o Carrillo voltando por aqui, ficavam mais ou menos fixados pelos laterais. E aqui o Maicon e o Martínez tinham mais dificuldade, porque tinham os dois volantes, tinha o Quinteiro recebendo a bola e tinha um ponta, que era o Barres fazendo o movimento da direita para dentro. Tirar essa bola do América era muito difícil. O América nem sempre ficava com essa bola tendo a intenção de acelerar, de verticalizar logo o jogo. Ele também, tendo em vista que estava jogando fora de casa, na arena do Corinthians, onde o Corinthians é forte, tentava também usar isso para baixar um pouco o ritmo do jogo. O América chegou a ter 58% de posse no primeiro tempo, mas desses 58% finalizou 6 vezes só. A chave para mim do jogo para o Corinthians no primeiro tempo, onde ele conseguiu ter alguma superioridade sob o ponto de vista tático e até criar a chance como a do gol, quando o Corinthians tentava sair de trás, o América encaixava uma pressão quase que 1 contra 1. Isso significa que o Quinteiro e o atacante vigiavam os dois zagueiros do Corinthians e os dois volantes por trás saíam no Maicon e no Martínez. Qual era a consequência disso? Como o Corinthians tinha uma dupla de ataque com o Memphis e com o Yuri Alberto, se um deles baixasse, ou ele receberia livre no espaço, ou ele traria um zagueiro com eles. E o André acha muito bem esse passe, né? O André Ramalho. Ele acha muito bem isso. Até de esquerda ele achou um passe uma hora, ele traz a bola para a esquerda e dá um passe vertical espetacular. No lance do primeiro gol, quem faz esse movimento é o Yuri, e o Bocanegra, zagueiro, sai com ele. Tanto que quando o Maicon se livra da marcação, muito bem, aliás, na jogada do Maicon, né? Se livra da marcação e acha o passe, o Memphis está num espaço vazio, porque tem um dos defensores que está na dúvida se ele vai colar no Memphis, se ele vai cobrir o buraco deixado pelo Bocanegra, porque tem pelo lado a aproximação do Breno Bidon, ele fica mais ou menos numa dúvida e o Memphis faz uma jogada de altíssima categoria para finalizar para o gol. Esse era o movimento que dava vantagem ao Corinthians no primeiro tempo. No segundo, o Corinthians não achou tanto. Melhorou um pouco nas mexidas do segundo tempo, né? O segundo tempo tem a entrada do Coronado aqui para o lado direito, né? Saída do Carrillo. E sai também o Bidon e entra o Tales. Eu até temia que essa movimentação fosse esvaziar ainda mais o centro, por um pouco de característica desses jogadores. Mas o Corinthians melhorou, até porque teve um breve momento de melhora. Depois o América retoma a bola e o jogo volta à mesma situação. O problema é que são jogadores de bola e o Corinthians não teve a bola depois para usá-los da melhor maneira. Isso, né? Com eles, nos momentos que teve a bola, o Corinthians construiu boas chances até de fazer o 2-1. Mas quando não tinha bola, demorava muito a recuperar, foi se impacientando, o ambiente do estádio também se impacientando e o jogo ganhando de novo a cara que o América queria. Pois é resultado muito ruim, então, como dissemos, para o Corinthians. Você já viu a classificação aqui na tela. Obriga o Corinthians a vencer os seus 2 jogos fora de casa para ir a 11 pontos e especular, de repente, ali, provavelmente, uma segunda vaga. Isso daria ao Corinthians a oportunidade de jogar contra um time que vem da Libertadores e, passando por esse playoff, chegar à próxima fase da Copa Sul-Americana. Está aí de novo para vocês a classificação do grupo C, que é o grupo do Corinthians. Não, só lembrando que a gente não citou, o Corinthians perdeu o Martínez ainda no primeiro tempo. Com a entrada do Chaves. É uma lesão muscular, né? Que lesão não sabemos se tem, mas um problema muscular. Vai fazer exames, mas preocupa, né, a comissão técnica do Corinthians para a sequência da temporada. Só para fechar essa primeira parte do Corinthians, que a gente vai falar muito sobre o Corinthians ainda aqui, também com as entrevistas. Por que o Corinthians, na Sul-Americana especialmente, nas competições internacionais, tem um desempenho muito diferente do que tem nas competições locais? É só uma coincidência, uma questão de mobilização? Porque em casa, pelo Campeonato Brasileiro, quase sempre o Corinthians tem feito bons jogos, né, Praz? Pois é, Diniz, é difícil. Essa é uma pergunta que é difícil responder. Na pré-Libertadores, na fase inicial da Libertadores, eu acho que teve... Terrível aquilo. Teve uma desmobilização, uma perda de foco, principalmente no jogo contra o Barcelona em Guayaquil. Aí depois ficou complicado para
corrigir. Mas é difícil falar, cara, porque o Corinthians sempre é muito forte jogando na Neoquímica Arena, sempre é muito forte. E na minha opinião, o Campeonato Brasileiro hoje é mais forte que a Sul-Americana, mas disparado. Isso. Então, assim, não dá para entender o porquê disso. Não é adversários de um nível superior, por exemplo, aos que ele enfrenta no Campeonato Nacional. Pelo contrário. Mas em cima do que o Mansur falou do esvaziamento do meio-campo ali, o Dorival está chegando agora, né? Por mais que conheça o Corinthians de ver jogar na televisão, era treinador da seleção, acompanhava os times, mas no dia a dia ele vai conhecendo alguns jogadores, né? Ele perdeu alguns jogadores, não tem alguns jogadores que de repente, se ele tivesse, por exemplo, o Garro, ele de repente montaria um outro sistema. Com esse sistema que ele jogou hoje, eu acho que a característica dos jogadores que ele botou, a movimentação, a função e as movimentações deles não encaixaram. O Carrijo, pelo lado direito, ok. O Bidon, jogando mais pelo lado esquerdo, ele não conseguiu produzir. Eu acho que não conseguiu produzir. E aí acontece esse esvaziamento no meio campo, porque tu não tem 2 jogadores na frente que pressionam, né? O Memphis não é um cara de pressionar, então essa bola já não chega mastigada. E com o esvaziamento do meio campo fica mais difícil de tu conseguir controlar o jogo. Foi o que o América fez. Então é isso, galera. Chega mais um fim de vídeo aqui no canal. Vamos comentar, né, sobre aquele lance que eu falei no começo do vídeo, que foi o lance aí do gol do América de Cali, né? Onde a linha foi traçada ali, mas parece que tem um pé ali, né, do jogador do América de Cali na frente, né? Não sei se é o pé, mas também tem um tronco ali, né? Tem uma faixa branca ali que tá marcado ali na linha azul, né? Que tá dando condição. Porém, esse pé parece muito o pé do jogador do América de Cali, né? Porque o jogador que tá atrás dele é o jogador do Corinthians. E ele tá com o pé para frente, né? Ele tá de frente, não tá com o pé para trás, né? Então, aparentemente parece, né, que é jogador do América de Cali. Então, sendo assim, era para ser dado impedimento, né? Claro que é um lance bem complicado, ajustado, né? Não dá para ter uma noção exata aqui dizendo que era impedimento ou que era para ter sido gol, né? A decisão quem decide é o VAR, né? E nem sempre a decisão do VAR acaba sendo, vamos dizer assim, aprovada por muitos, né? Porque muitos entendem que o VAR acaba favorecendo ali no frame, né? Na linha engrossada, né? A forma de conduzir a linha. Isso vem deixando a muitos torcedores irritados, né? Mas olhando esse lance aqui, pra mim é impedimento, né? Mas não sei o que é pra vocês. Como sua opinião pra vocês aqui, o que vocês acharam? Claro, né? O Corinthians devia ter jogado mais, teria que ter vencido em casa, né? E esse resultado é muito importante, mas acabou aí empatando. Dê sua opinião pra gente, inscreva no canal e até o próximo vídeo.